No outro dia, ele falou: como eu vou viver com você se você tem uma medida protetiva contra mim? Como que nós vamos ficar juntos aqui nessa casa se tem medida protetiva? E eu fui lá e tirei. Eu fui lá e tirei a medida protetiva. A minha infância, ela não foi muito difícil em termos econômicos, tá? Mas ela foi uma infância de ausência de afeto, de carinho, de atenção, de incentivo, tá? Meus pais eram completamente desprovidos dessa, desse carinho com os filhos, daquela família cheia de abraços, de beijos, não tinha muito isso, tá? E o casamento dos meus pais, desde que eu me conheço por gente, é um casamento sofrido, é um casamento de brigas, é um casamento ausente de beijo, de afeto, de carinho entre os pais. Eu nunca vi meus pais se abraçando, nunca vi eles se beijando ou dançando juntos no meio da sala, absolutamente nada disso. E pelo contrário, era uma infância de que, quando chegava o horário perto do meu pai chegar em casa, no final da tarde, já começava a dar dor de barriga na gente. A minha irmã mais velha, sempre muito mais preocupada e sempre muito mais intensa emocionalmente, tinha diarreia, começava a suar frio, ficava pálida, porque aquele momento da chegada do meu pai em casa já era um momento de sofrimento para a gente. Aí a minha mãe já levantava do sofá ou da cama, o que estivesse fazendo, já ia mexer nas panelas para o meu pai poder chegar em casa e ver que ela não estava à toa, que ela estava providenciando janta, um lanche, um bolo, qualquer coisa, menos ficar parada, menos ficar assistindo uma TV, fazendo um crochê, sem lazer. Tinha que ter uma obrigação. E nós a mesma coisa. Uma já chegava, ia já providenciar para secar a louça, lavar a louça, arrumar um quarto, ninguém nunca podia estar parado. Porque se meu pai chegasse em casa e visse uma cadeira fora do lugar, a briga começava. E a gente se sentia culpada de ter provocado uma briga entre os meus pais. Então, todo fim de ano, toda festa, todo final de semana, era sempre confusão. Não era, mesmo que a gente ia passar o dia numa chácara ou na casa de um parente, de um primo, toda vez que meus pais entravam no carro para vir embora para casa, era briga. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo. E eram acusações que hoje eu entendo que são acusações, na época, pequenas demais para gerar tanto conflito como gerava na época. Mas uma faísca gerava um fogaréu entre meus pais. Nós somos em 4 irmãos, éramos em 4 irmãos, eu perdi uma irmã há pouco tempo, e no carro, no banco de trás, a gente ia o caminho todo do lugar onde a gente estava até na nossa casa, ia o caminho todo escutando a briga dos meus pais. E como a gente era muito novo, né, tinha lá seus 7 até os 11, 12 anos, foi essa fase que a gente não falava muito, não intervia muito nas decisões dos pais, por medo de apanhar, né, a gente ficava quieto. A gente ficava quieto, engolia nossas emoções, chorava. A mais velha, minha irmã um pouco mais velha que eu, chorava. O irmão do meio, ele ficava quieto, simplesmente. A irmã mais nova, ela vinha para o meu lado para me abraçar, ficava extremamente nervosa também, arregalava os olhos. E a gente ali, naquela tensão, até chegar em casa, cada um ir para o seu quarto, para a gente poder, entre aspas, relaxar ali no nosso canto, no nosso refúgio. Então, assim, foi uma
infância, uma adolescência desprovida de carinho, de demonstração de carinho. E sempre brigas. Eu nunca vi os meus pais num momento que não fosse de briga. O Natal na minha casa, tanto que até hoje eu não gosto muito de final de ano, porque toda comemoração de Natal e Ano Novo terminava em briga na minha casa. Meu pai às vezes bebia um pouco a mais, ou a minha mãe, e, e ali, por conta de coisas pequenas, você serviu muita comida, que vergonha, depressão que você passa fome em casa. Ali já era um motivo para briga. E era briga, briga mesmo, agressão física. Meu pai agrediu minha mãe fisicamente várias vezes. E várias vezes eu defendia minha mãe. Né? Lembro uma vez que minha mãe estava grávida da minha irmã menor, num município que a gente morava no Paraná, e por conta de um valor de uma conta de luz, que veio um pouco a mais do mês anterior, que o mês anterior. O meu pai agrediu minha mãe, fisicamente. E eu, pequena que era, tinha 9 anos, me meti no meio dos dois. Minha mãe grávida, eu abracei a barriga dela, e nisso meu pai me tirou e me quebrou um dedinho, o dedo mindinho da mão. E aí, para levar no hospital, ele pediu para falar que eu estava jogando vôlei e a mão pegou de mau jeito na bola. Enfim, e assim foi a minha infância, né? Envolvida de ausência de afeto. Onde numa casa que a gente não tinha voz, a gente não conversava entre família, entre pai e mãe, entre irmãos, a gente simplesmente ficava cada um na sua. E quando a gente ia expor alguma opinião a respeito de um assunto adulto, você não conhece nada, você não sabe o que você está falando, esse assunto não é para criança, volta para o seu quarto, vai fazer o que você estava fazendo. Nós não tínhamos voz, não podíamos emitir opinião de absolutamente nada. E com o passar do tempo, nós aprendemos a ficar quietos, a não falar, a não emitir opinião, a engolir o sentimento, né, a comer as nossas emoções. E foi assim, minha irmã mais velha desenvolveu depressão, eu desenvolvi depressão, o meu irmão do meio se isolou completamente da família, vive hoje no mundo dele, com a esposa dele, e a irmã mais nova, o que a gente chama de ovelha negra, né, da família, a que se revoltou, a que fala tudo para todo mundo, a que não mede palavras, enfim, essa foi nossa infância. E a adolescência não foi diferente. No entanto, na adolescência, quando eu tinha 16 anos, eu passei no vestibular para enfermagem aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e meus pais moravam aqui com a gente, e ali, um ano depois, eles resolveram voltar para o Paraná. E eu falei, eu não vou voltar, porque eu estou na faculdade, eu quero ficar. Foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei a minha opinião, com medo danado de apanhar, sim, ainda com 16 anos, com medo danado de apanhar, mas eu expus. Eu falei que eu queria ficar para terminar minha faculdade. E a minha irmã mais velha também falou, não, eu vou ficar. E aí meus pais voltaram para o Paraná com os dois mais novos, né? E até os 16 anos, então, com 16 anos foi a primeira vez que eu dei voz à Luciene, à minha vontade, e fiquei aqui. E aí, com 2 anos depois que eu estava fazendo a faculdade, eu engravidei, parei a faculdade, estava no 3º ano de faculdade, e engravidei e parei o curso, 2 anos, para cuidar da neném e trabalhar. Porque o então atual meu companheiro, meu marido, ele era garçom, mas ele fazia engenharia civil à noite, na faculdade particular. E não tínhamos dinheiro para as despesas todas, então tinha que parar minha faculdade para estudar.
E eu achava até normal isso, porque a minha mãe também, ela desistiu dos sonhos da vida dela para casar e cuidar dos filhos. Então eu achava que eu fosse perpetuar assim, que esse era um comportamento de uma mulher casada. E assim foi. Enfim, eu parei de estudar, né? Fiquei um tempo ali sem estudar, tive a neném, e aí depois de um tempo, o meu primeiro casamento também acabou. Mas, neste meio tempo, entre eu descobrir a gravidez e até finalizar a faculdade, eu galguei ali um caminho na minha profissão, né? Terminei a faculdade, fiz concurso público, comecei a trabalhar num hospital particular aqui na cidade, separei, né, do primeiro casamento, aluguei minha casa, comprei meu carro, e ali vivia eu e minha filha de boa, tranquila, né? Até que eu conheci o meu atual ex-marido. Bom, eu conheci ele a época que eu fui gerente de enfermagem de um hospital, do maior hospital do estado aqui do Mato Grosso do Sul. Eu passei no concurso, né, e assumi o cargo de enfermeira assistencial, e depois ali dentro do hospital eu fui conquistando até chegar no posto de gerente de enfermagem. Eu tinha 29 anos à época, hoje eu estou com 51. E ele era gerente administrativo desse mesmo hospital, tá? Ali nos conhecemos, em algumas reuniões, eu peguei o começo de uma greve do hospital, e em algumas reuniões com a administração, acabamos trocando alguns olhares, e nosso primeiro encontro, na verdade, nossa primeira fala foi uma briga, onde ele decidia algumas coisas pela enfermagem, e eu dizia que não, alegava que quem poderia tomar a decisão e fazer a escala de greve seria eu, como enfermeira responsável pela enfermagem do hospital como um todo. Enfim, e ali, na troca de olhares, eu realmente senti que tinha alguma coisa diferente. Ele seria um cara legal para mim. E como realmente foi no começo. Então, ali no hospital, eu sempre chegava para trabalhar às 7 horas da manhã e ele sempre chegou muito cedo, 6:30. Então, quase todos os dias no começo do relacionamento, nosso começo do relacionamento foi em final de maio, começando o inverno, né? O inverno aqui no Mato Grosso do Sul é uma semana, 15 dias, não mais que isso. Mas eu lembro exatamente da época porque eu abri a porta para trabalhar, tinha um café da manhã já em cima da minha mesa, coisas que eu gosto, tinha um chocolate quente só para eu preparar, ou tinha umas barrinhas de cereal, tinha um buquê de flores. Como começou o inverno, eu cheguei num dia, fiquei encantada com uma enorme caixa, coisa maravilhosa, um laço lindo e perfeito, de uma bota de couro, de uma marca conhecidíssima, maravilhosa. E ali eu fui me encantando com isso, porque eu nunca tive isso. Eu nunca fui vista, eu nunca fui ouvida. E ali, no início daquele relacionamento, ele me envolvia de tal situação que eu ficava encantada de alguém estar fazendo tudo aquilo por mim, porque ninguém nunca fez isso para mim, por mim, e nem pela minha filha, né? Então, ali, no início mesmo desse relacionamento, todo final de semana era uma surpresa, né? Ou a gente ia passar o dia de um final de semana numa fazenda day use, ou de um clube, ou de um resort, ou com amigos, enfim, nenhum final de semana era igual ao outro. E ele aceitava a minha filha, então assim, ele presenteava a minha filha também, ele, ao mesmo tempo que levava para mim um presente, todas as vezes nos encontros ele levava alguma coisa, levava também para minha filha.
uma barra de chocolate, um CD, que na época tinha um CD de um grupo que ela gostava, enfim. E ele conversava comigo. É isso também que me encantou. Ele me ouvia e ele dava valor real nas minhas falas. Ele concordava ou discordava e a gente conversava com isso. E isso também me encantou, porque, poxa, eu estou emitindo a minha opinião e ele está validando isso. Então, para mim, ele era o homem perfeito. E ainda mais cuidando da minha filha. Nós demoramos 31 dias para decidirmos morar juntos. Porque tamanha foi a abordagem que ele fazia, o encantamento que eu tinha dessas ações dele, que eu realmente cedi. Falei, eu não quero perder isso para minha vida, eu quero esse relacionamento, quero este homem. E assim foi. Com o passar do tempo, o pessoal do hospital soube do nosso relacionamento, porque tornou-se público, e tinha uma determinada pessoa, uma mulher de uma determinada profissão, que chegou na minha sala algumas vezes, descascava uma barrinha de cereal e começava a perguntar como é que estava o meu relacionamento com ele. Porque ele é um cara muito bacana, ele é muito meu amigo, eu gosto muito da esposa dele. Falei, opa, peraí, esposa? Como assim? Eu sou amiga da fulana. Tem alguma coisa errada. Tá, enfim, fui abordá-lo num outro momento, já morando com ele, né? 31 dias fomos morar juntos. Ele foi para minha casa, na verdade. E ali eu falei, que história que é essa de relacionamento, você casado e tal? Ele falou, não, não. A fulana é muito amiga da ciclana, que era a ex-esposa dele, ou atual. Ela não sabe ainda que eu me separei da fulana. E eu acreditei. Eu acreditei porque aquele homem que conversava comigo validava as minhas falas e trocava juras de amor e me presenteava, não podia estar mentindo para mim. E eu acreditei que era realmente isso. Posteriormente, muito tempo depois, eu descobri que a fulana que ia na minha sala tinha um relacionamento com ele também. Então, em um determinado momento, ele teve 3 relacionamentos. A esposa, que realmente depois ele separou, a colega, que foi até a minha sala, e eu. Mas isso só foi descobrir depois de muito tempo de separar. Enfim, então todo aquele envolvimento nosso, toda aquela validação dos meus sentimentos, das minhas palavras, das minhas opiniões referente a qualquer assunto, eu fiquei encantada. E ali surgiu o nosso casamento. Efetivamos ali uma união estável depois de 3 anos juntos. Morando juntos, nós efetivamos nossa união estável. Eu efetivei a união estável em janeiro e eu engravidei em janeiro. Eu tive o meu menino em setembro. E ali, na gravidez, eu tive a certeza de que ele era o homem da minha vida, porque na primeira gestação eu não fui tão cuidada como eu era. Ele cortava frutas para mim no café da manhã, ele fazia todas as minhas vontades. Se eu quisesse comer alguma coisa, qual fosse a hora, ele providenciava para mim. Nesse meio tempo, trocamos de carro e eu fiquei com o melhor carro. Ou ele ia me levar e me buscar no trabalho. Nesse meio tempo também, eu assumi um outro concurso que eu fiz na Universidade Federal. Então, aí eu tinha
2 trabalhos, né? De manhã eu trabalhava num lugar, à tarde eu trabalhava no outro. Ele ia me levar e me buscar nos dois. Então, meu intervalo de almoço, que era corrido, eu saía de um e para o outro, ele ia levar o meu almoço no meu trabalho. Como o cargo dele lá no hospital, que eu conhecia, era cargo político, nesse meio tempo ele perdeu o cargo, e aí ele ficou desempregado. E aí eu que levava os orçamentos de casa, nos 2 empregos que eu tinha. Mas como ele estava cuidando de mim, me levava e me buscava, fazia comida, fazia minhas frutas de manhã, eu achava que ele estava cuidando de mim. E ele não estava trabalhando. E eu entendia, na época, que realmente estava difícil o emprego. Né? Então, eu fiquei levando os orçamentos de casa durante muito tempo. Eu digo que pelo menos durante uns 2 anos. Mas eu entendia que era um cuidado. Até que chegou determinado ponto que eu falei, olha, eu não quero mais, estou cansada. Eu quero ficar num emprego só. Estou indo trabalhar agora, né? Ele estava me levando de carro. Falei, estou indo agora, mas eu vou chegar lá e vou pedir exoneração. Eu não quero mais, está muito pesado para mim. Nisso ele parou o carro e começou a gritar. Como assim? Você vai jogar 10 anos de concurso fora? Você não estudou para isso? E começou uma agressão, uma agressão, uma agressão. E a primeira vez ali eu me senti acuada. Eu falei, eu acho que ele tem razão. Vou desistir de um concurso e não pedir exoneração naquele momento. E aí eu disse a ele, olha, mas eu acho legal você procurar um emprego, porque tá difícil para mim. Nos 2 lugares, para mim tá bem difícil, eu fico bem cansado no final de semana. E aí ele falou assim, você tá fazendo isso porque você tá me emprestando o seu dinheiro nojento? Aí quando ele falou isso, eu decidi, falei, não, na minha cabeça eu ia chegar lá e ia pedir exoneração sem inventar nada com ele. E foi o que eu fiz. Cheguei no trabalho, fiquei ali, chorei bastante, pedi exoneração, e porque eu lembrei muito do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu não quero isso para minha vida. E não falei nada para ele. Aí passou o final de semana, passou na segunda-feira, ele falou: você não vai trabalhar? Eu falei: não, não tô legal, não vou trabalhar de manhã. E na terça-feira eu falei: não, não vou pedir exoneração. E ali ele mudou completamente o comportamento. Quando a primeira vez que ele falou que não quero mais seu dinheiro nojento, no segundo momento que eu falei que tinha pedido exoneração, ele foi extremamente compreensivo. Não, tudo bem, eu entendo que você está cansada, eu estou tentando procurar emprego já faz um tempo, mas está difícil e tal. E começou a falar e me cercar e me abraçar. Falou, mas a gente vai conseguir junto. Ok, fiquei só na Universidade Federal. Ok, fiquei um mês ali na Universidade Federal, trabalhando de tarde e tal, e chegou um outro momento que ele disse, estamos apertados financeiramente. Você não quer começar a fazer plantão no final de semana ou à noite? E eu fiz. Eu fazia cerca de 10 plantões. Tinha final de semana que eu entrava no hospital sexta e saía na segunda. 72 horas de plantão. E fazia plantão à noite. E fazia plantão no final de semana. Quantos e quantos Natal e Ano Novo eu passei no hospital. Feriado, não tinha nada disso para mim. A minha vida era trabalhar. E ali, ele conseguiu um emprego político, indicação política, que não durou muito tempo também, até o momento que ele falou, olha, eu quero abrir uma empresa de informática. Preciso de dinheiro para abrir. E ali, a primeira vez, ele pediu que eu fizesse um empréstimo consignado para ele, a minha folha, né?
E eu fiz. Que ele precisava abrir empresa, tinha algumas coisas para pagar, e ele tinha o carro para abastecer para lá e para cá, e tinha que ter o dinheiro para ele ficar rodando no interior do estado para vender os sistemas, tal, tal, tal. E ali eu fiz o primeiro empréstimo consignado no Nexo. E nesse tempo de fazer empréstimo consignado, e ele começou a viajar durante muito tempo para o interior do estado, e eu trabalhando, fazendo plantão, eu me senti abandonada no casamento. Né? Eu trabalhava, fazia plantão, tinha minha casa, meus filhos, e ele viajando, 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 e ainda gritava comigo quando eu ligava para perguntar alguma coisa. Eu estou trabalhando, você não está vendo que eu estou em viagem, não posso te atender agora. Ah, desligava o telefone. E aí eu fui me sentindo abandonada. E com o passar do tempo, veio o relacionamento dos meus pais na minha cabeça. E ali ele deixou de ser, por muito tempo, ele deixou de ser carinhoso, deixou de ser atencioso, deixou de me ouvir. E quando eu emitia alguma opinião, ele dava risada, falava: você não entende nada disso, você não sabe do que você está falando. Mudou completamente. Aquele homem que antes validava a minha opinião, gostava de me escutar, me presenteava, virou completamente meu inimigo dentro de casa. Não me presenteava com mais nada, no meu aniversário só me dava um parabéns e um abraço, enfim. E ali ele precisou de mais dinheiro, eu refiz o consignado, e assim foi. Precisava de dinheiro para isso, para aquilo outro. E eu sempre acreditando que ele me ajudaria a pagar. Quando eu estabilizar financeiramente, eu te ajudo a pagar. Mas aí ele estabilizou financeiramente, ele comprou um carro para ele comprou um carro parecido para mim, e falou: deixa que eu pago o carro, deixa que eu pago o carro, deixa que o valor da prestação eu pago, né, porque grande parte das despesas de casa você já está pagando. E eu acreditei e falei: ok, tranquilo. E quando, num momento que eu estou na minha casa, chega um oficial de justiça e um representante do banco, dizendo que veio buscar o carro, que já estava em busca e apreensão de fazia muito tempo, e eu não sabia. E aí me veio na cabeça: ah, vou sair. Não, vai com o meu carro. Não, deixa o teu carro na garagem. Ah, não tem gasolina. Quer dizer, ele não queria que eu saísse com o meu carro, porque ele sabia que estava em busca de apreensão, mas eu não. Então, perdi meu carro. Perdi meu carro. E ele chegou com medicação, já me oferecendo um comprimido, falando: toma isso aqui, você está muito nervoso, por conta do carro que foi apreendido. Aí eu tomei, confiei, tomei, e era Rivotril. Quer dizer, eu fiquei inerte, não expressei sentimento nenhum em relação à apreensão do carro. Perdi um carro, mas eu não conseguia expressar nenhum sentimento, nem raiva, nem choro, nem desespero, nem dar risada. Fiquei inerte. E ali eu percebi que em outros momentos que também eu era frustrada, ele me dava um remédio. Toma isso aqui, tá muito nervosa. Peraí, toma esse negócio aqui. Às vezes 2 comprimidos. E eu tomava porque eu não, ele não vai fazer nada de mal, nada de ruim comigo. E ali meus parentes começaram a perceber, meus parentes quem? A minha tia, que mora aqui, primos, e a própria minha filha, né, que já estava maior, que ele estava me dopando. Então, nesse estar me dopando, porque eu estou muito cansada dos plantões, do carro apreendido,
de uma conta que não foi paga, do condomínio que nós fomos notificados que estava atrasado 9 meses. Então, toma um remédio. E ali eu comecei a não ter emissão mais de sentimento. Eu ficava com os olhos parados no horizonte, chorava, e as pessoas falavam comigo, eu não processava a informação, porque eu só estava vivendo. Peguei um atestado de trabalho, fiquei afastada por um tempo. Nesse meio tempo, aconteceu que teve duas grandes tragédias na minha família, que a minha irmã mais velha, que é a que chorava sempre nas brigas dos meus pais, ela acabou se suicidando. E quando ele veio contar para mim a história, ele já veio com 2 comprimidos. Falou, toma isso aqui, vamos conversar. E eu achei que a nossa conversa, que ele falou, vamos conversar, seria nosso divórcio. Porque não estava legal já o nosso relacionamento. E ele falou, olha, sua irmã morreu. E assim ele contou toda a história. E ali eu não vivi o luto da minha irmã. Porque eu estava dopada. E ali eu fui sendo dopada. Mês após mês, dia após dia. E eu não percebia que isso acontecia comigo. Porque eles estavam me cuidando. E logo em seguida da minha irmã, exatamente 100 dias depois, a minha mãe se suicidou também. E a minha mãe morava no sul com meu pai. E ali também ele me deu 3 comprimidos. Eu não emiti emoção nenhuma. Não senti absolutamente nada. E nós fomos viajar. 10, 12 horas de viagem. Sem derramar uma lágrima com a morte da minha mãe. Porque a medicação me deixava sem sentimento. E nisso, ele já tinha, ele já tinha aberto a empresa, abriu outra empresa, abriu 3 empresas, fechou contratos no interior do Mato Grosso do Sul, fechou contratos no interior de Goiás. E quando eu fui para a viagem do velório da minha mãe, que foi em 2019, nós fizemos o velório e chegamos na casa do meu pai e ele falou, nós vamos embora. Eu falei, não vou embora agora, porque eu quero ficar com meu pai, quero ficar um tempo aqui. Não, nós vamos embora. Pegou meu braço, falou, não, Cláudio, nós vamos embora, eu vou levar o fulano, determinada pessoa, para conhecer uma cidade aqui do interior que vende pouco, lá no sul. E eu percebia que eu andei à toa ali naquele lugar, que para mim eu estava em Nárnia, eu não estava sentindo nada, estava só vendo um monte de pessoas e ele feliz até comprando coisas. E aí eu pergunto, para que você está comprando tanta, para quem é tanta coisa assim? Um jogo de lençol, na casa onde eu estou alugando em determinado lugar, lá no interior, umas toalhas, tal. Eu inerte, não comprei uma meia. Mas enfim, depois íamos embora para cá. E ali, depois da morte da minha mãe e da minha irmã, eu fiquei afastada do trabalho um bom tempo. Comecei a engordar, comendo as minhas emoções, e fazia terapia, acompanhamento psiquiátrico, e aí sim, o psiquiatra ajustou alguns remédios, e mesmo na minha negativa de tomar o remédio, porque eu achava, no meu pensamento, quem tomava era louco, ele, conversando muito comigo e a ajuda da minha terapeuta, chegamos à conclusão de que tudo bem, eu vou tomar para ajustar essa dor
que eu estou sentindo e viver o meu luto. Ok, ajustei algumas medicações. Durante um tempo, com acompanhamento psiquiátrico, eu percebia que eu fiquei um bom período sem ir no psiquiatra. De chegar assim 1 ano e 5 meses. Eu falei, nossa, eu não estou indo no psiquiatra. Ele só me manda receita. O que será que está acontecendo? E o meu marido, à época, falava, não, ele deve estar com a agenda muito cheia. Eu ligo para ele, peço sua receita. Ele faz, eu passo lá e busco e tal. Ok, ok. E eu vi que ali tinha aumentado um pouco a dose do remédio e acrescentado o Rivotril. Passou um tempo, depois que eu me separei dele, numa conversa com a minha filha, que minha filha é médica veterinária, eu descobri que o meu ex-marido, ele falsificou o carimbo do meu psiquiatra. Ou seja, aquelas receitas que eu comprava os remédios durante aquele período de 1 ano e 5 meses, era ele que fazia. E as doses do remédio eram altas, porque ele me dopava. Ou seja, eu não conseguia voltar a trabalhar. Então, logo em seguida da morte da minha mãe, eu fiquei 1 ano e 5 meses, sem trabalhar. Porque eu não levantava da cama. Eu dormia o dia inteiro. Quando eu levantava, eu não tinha força para fazer absolutamente nada. Nem para conversar com as pessoas, nem para tomar banho, para nada. Ou seja, ele me mantinha dentro de casa, em cima da cama, para ele fazer o que ele pudesse fazer. Voltando lá, aquela viagem que nós fizemos para o interior de uma cidade do sul, onde vende roupa, posteriormente, eu descobri que tudo aquilo que ele comprou, de jogo de lençol, de toalha, de cama, mesa e banho, era para casa que ele já tinha com a amante dele. Eu morava já com essa pessoa um tempo, no interior do estado. Quando eu descobri isso, bom, isso foi 2019. Começo de 2020, eu falo que foi o Espírito Santo mesmo, que soprou os meus ouvidos. Hoje eu falo isso. Eu fui mexer no computador que tinha em casa, no computador que ele trabalhava. Mesmo com a cabeça meio atrapalhada, tal, eu fui mexer e eu fui descobrindo algumas coisas. Descobrindo. Inclusive a localização de um computador, de um outro computador que era meu, que eu tinha um computador que eu fiz, que eu precisei comprar para fazer meu mestrado, e usei o tal computador. Depois que eu terminei o mestrado, lá no começo de 2020, eu percebi que cadê meu computador? Tal, e ele disse, eu dei para o meu filho. Eu, mas como o computador é meu, como é que você deu para o seu filho? Você não está mais usando, era só para o seu mestrado. Ele deu o meu computador e não foi para o filho. Foi para a pessoa que vivia com ele. Então, como eu tinha o e-mail do computador, como eu tinha acesso aos dados daquele computador, apareceu para mim lá a localização do meu computador. Como que eu consegui isso? Eu não sei. Poder fazer isso hoje, eu não sei fazer. Por isso que eu digo que foi o Espírito Santo que falou para mim, me orientou o que fazer. E ali eu descobri e conversei com ele quando ele voltou para casa, voltei no meu psiquiatra, falei da situação e ali eu falei para ele, olha, eu só venho na consulta presencial agora, eu não me faça receita sem consulta. E ali fui ajustando, né, as doses de remédio e tal, e até voltei a trabalhar, tá?
Quando eu abordei ele sobre esse assunto, ele disse que sim. Ele já ia me contar desse relacionamento que ele tinha, mas ele estava esperando o meu momento de dor, de luto, porque a culpa era minha, que eu não não estava sendo aquela esposa que eu era lá no começo do relacionamento. Que naquele momento eu só dormia. E quando ele chegava à noite, quando ele chegava de viagens, quando ele chegava à noite para ter relação, eu dizia que não queria. Quer dizer, o cara passa a semana inteira fora, quando eu ligo, ele grita, fala que está trabalhando, que não é para eu ficar ligando, para não atrapalhar os negócios dele. Aí ele chega em casa e ainda quer ter relação. Então, ele disse que a culpa era essa, para mim. Que ele é homem, ele não é para ficar assim. Então, ele arrumou alguém que cuidava dele, que levantava cedo, que fazia café da manhã para ele, porque ele já estava cansado de só fazer por mim. E eu não levantava cedo para fazer café da manhã para ele. E ele, à época, tinha uma moto, não sei se ainda tem, e quando ele chegava do trabalho, ele viajava durante a semana, vinha final de semana ou a cada 15, 20 dias. Ele pegava a moto para passear e eu falava que não queria ir. Eu, dopada, sem esboçar reação nenhuma, ter que colocar roupa de moto para ir viajar num lugar poeirento, eu não gosto mesmo. Eu deixei claro, eu não gosto, eu não quero. Ao contrário da outra que ele encontrou, que adora viajar de moto. Enfim, eu não prestava mais para ele. Ele já tinha pego todo o meu dinheiro, ele me deixou uma dívida de quase R$ 1 milhão hoje, me deixou uma dívida de imposto de renda, que ele sempre fez o imposto de renda. Eu nunca me interessei por isso e achava que ele não ia me sacanear. Ele ia fazer corretamente. Ele era inteligente para isso. Quando eu fui fazer meu imposto de renda, esse ano eu vi que eu tinha uma dívida imensa. O condomínio tinha uma dívida imensa. A minha casa tem uma dívida imensa. Então, era tudo imenso de dívidas que ficou. O empréstimo consignado é imenso. É um desconto na minha folha de pagamento de quase R$ 3.000. Esse dinheiro hoje me faz falta demais. Não fazia antes, por quê? Quer dizer, sempre fez, mas por que que antes eu não percebia tanto? Porque ele pagava as contas de casa. A partir do momento que ele saiu de casa, tudo ficou para mim. Ele não ajuda mais absolutamente em nada. E quanto ao empréstimo, você deve tanto, você vai me pagar tanto. Não está no meu nome, não vou pagar. Então, assim, hoje, depois de 2 longos anos sofrendo por um divórcio que eu não queria, eu tinha aquela ligação emocional ainda com ele, totalmente dependente, uma ligação emocional. Então, 2 anos fazendo terapias alternativas e ajustando as doses com o meu psiquiatra, eu estabilizei. Então, chegou o momento que eu disse, chega, acabou. Porque quando eu descobri que ele tinha essa outra pessoa, ele, sim, eu tenho, vou ficar com ela, ele foi, ficou 15 dias e voltou. Nesse voltar, ele chorou, se arrependeu, se ajoelhou no chão, disse que não era nada daquilo, e eu assim. Então, desde que eu descobri a traição, até 2023, final de 2023, foram aí 3 anos, indo e voltando, indo e voltando. Em outubro de 2023, eu fiz um acampamento na Igreja Católica, que foi a virada de chave da minha vida, que eu percebi que eu realmente estava num relacionamento tóxico. Então, peraí, tem alguma coisa estranha. E aí eu fui procurar terapias alternativas
mesa quântica, constelação familiar, barra de access, apometria, todas essas terapias que me ajudaram a criar uma percepção de que meu relacionamento era tóxico e de que o problema não era eu. Então eu comecei a enxergar de outra maneira. O que eu estou fazendo para que ele tenha esse comportamento comigo? Era o meu pensamento antes. Então, assim, será que eu realmente não estou transando com ele? Coitado, ele está trabalhando, chega em casa cansado. Tinha vezes de eu fazer sexo de forma forçada. Medo de perder. E então tudo gerava um pensamento em mim de que o que eu, Luciana, estou fazendo está gerando essa agressão dele comigo. Então eu comecei a me comportar de acordo com o que ele queria. A andar de moto, coisa que eu não gosto. A ficar final de semana em mesa de bar, tomando cerveja, um monte de amigo falando bobeira, e não gostava daquilo. Então, a partir do momento que eu percebi isso, que eu digo, foi o Espírito Santo, no acampamento, que eu falei, esse é o nosso divisor de águas. Então, o ano de 2023 foi a minha negativa. Quando ele me procurava, vamos voltar, estou arrependido, aquela pessoa que eu estou tendo 3 filhos, eu estou cuidando dos 3, e tá. E eu aceitando de volta. Em 2023 eu falei, não quero mais. E ele insistindo, eu não quero mais. E insistindo, não quero mais. Até que houve uma agressão física. Até que houve uma agressão física grave. E eu tive que fazer um boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. Ele alugou uma casa aqui em Campo Grande. Mesmo no interior, ele já tinha uma casa alugada. Enfim. Que os contratos deram certo, tinha representação em algumas cidades, tal, valores bons, então ele alugava uma casa lá e alugou uma casa aqui. Ele chegou em Campo Grande, ele não estava mais na minha casa, né? Isso foi quando ele disse que queria morar com a pessoa. Falei, ok. Ele chegando em Campo Grande, ele ia para casa dele. Né? Só mandava mensagem para mim. Estou em Campo Grande na minha casa, vamos conversar. E eu ainda sentia muito, ainda mais ser trocada por uma pessoa bem mais nova, corpão, tal. Eu falei, tá, vou aí te ver. E ali, ele tomando cerveja, eu tomei vinho, e ali começaram as acusações, né, de não vou mais ficar com a pessoa, tal. Eu falei, só fala que não vai ficar com a pessoa, chega lá, você fica 15 dias lá e volta, eu te aceito normal, eu te aceito. O meu sentimento é verdadeiro, mas o seu você tá brincando comigo. E conversa, e aí chega um momento de pegar no meu braço e falar que tá certa, eu não quero mais você, você só me deu problema. Eu falei, como assim só te deu problema? Todo o dinheiro que eu te prestei, que você fez o empréstimo consignado na minha folha. Em nenhum momento ele falou, eu vou te devolver o dinheiro e tal, nada disso. Só falou, era pra gente aquele dinheiro, eu fiz a empresa, eu tô com um contrato e tal, mas eu não vejo dinheiro. E ali naquele negócio, ele pegando no meu braço, eu um tapa nele. E ali começou, ele retrucou, daí eu retruquei, e aí foi uma briga, foi uma discussão. Foi agressão, primeiro começou de segurar no meu braço, depois eu dei um tapa, e ali foram trocas de agressões. E cheguei a quebrar um copo, cheguei a pisar em cima desse copo,
fui para o pronto-socorro da ponta do meu pé, e me agrediu, enfim, eu cheguei em casa e minha filha e meu filho falaram, não, acabou, chega, não vai mais para lugar nenhum, você vai ficar em casa, acabou, não tem mais casamento, acabou. Aí meu pai veio de lá para cá, aí eu tenho 3 grandes amigas que, da época da faculdade, que passam comigo, a gente, enfim, troca nossas experiências umas com as outras. E, e é um segredo, na verdade, nosso, né, uma amizade que a gente tem esse consenso. E ela falou assim, você vai na delegacia, assim, chega, você vai na delegacia, porque elas também acompanharam, assim, esses longos 2 anos aí de idas e vindas, né? Ah, nessas idas e vindas, passou um momento aí que eu esqueci. Teve um momento que ele falou, você está muito cansada, muito estressada, qualquer coisa você agride, você fala alto, você precisa se internar. Eu não quero me internar. Não, você precisa se internar. E me convenceu a me internar. Então, eu passei Natal e Ano Novo internada numa clínica psiquiátrica, porque eu acreditava que eu realmente estava ficando louca. Ele, nessa agressão, depois que eu fui fazer o boletim de ocorrência, já entrou com a medida protetiva, né, por conta da Lei Maria da Penha. Passou 15 dias, ele chegou para mim, depois dessa agressão, depois da Lei Maria da Penha, que eu fiz, tudo passou 15, 20 dias, ele voltou e ele falou assim, vamos resgatar nosso casamento. Eu entreguei a casa de aluguel, não tinha entregado nada. Entreguei a casa de aluguel e estou voltando para nossa casa. Dormiu aqui. No outro dia, ele falou: como eu vou viver com você se você tem uma medida protetiva contra mim? Como que nós vamos ficar juntos aqui nessa casa se tem medida protetiva? E eu fui lá e tirei. Eu fui lá e tirei a medida protetiva. Deu 2 dias que eu fiz isso. Ele voltou para a pessoa que ele morava no interior do estado. Um arrependimento que eu tive posteriormente, terrível, de ter acreditado mais uma vez, mesmo sabendo das possibilidades de ações que ele teria. E, enfim, ali eu falei, não pode ser, ele não pode ter voltado. E ali, a pessoa que morava com ele sabia meu telefone. E ela mandava mensagens para mim. E na época, eu não bloqueei, porque era curiosidade. Nossa, mulher tem essa curiosidade. De, mesmo sabendo que aquela pessoa que está te mandando mensagem é amante ou a segunda esposa do seu marido, você tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. Então, ali ela falou, seu marido trouxe para mim, lá do sul, quando você foi no enterro da sua mãe, jogos de lençol, toalha, e tirou foto e mandou para mim. Era uma dor que não pode ser. Foi no velório da minha mãe, e ele comprou roupa de cama, mesa e banho para ela. E aqui para casa ele não comprou um copo. Quer dizer, uma pessoa completamente desprovida de sentimento. Uma pessoa que não tem essa percepção da tamanha tragédia que aconteceu na vida da esposa. Como que pode? E num outro momento ainda, ele veio para Campo Grande, ficou aqui em casa e chorou de novo e pediu. Foram várias idas e vindas. Num determinado momento, em 2023, ano passado, em setembro do ano passado, eu arrumei um namorado. Arrumei um namorado, falei, eu vou tentar. Conversei com meus filhos, mas por mim mesma. Eu falei, eu vou tentar. Quero tentar. Mas eu sabia que, no fundo, não era o que eu queria. Talvez fosse uma tentativa
de desvincular emocionalmente do outro. Ok, eu arrumei um namorado e nós saímos, perto daqui da rua onde eu moro, para jantar. Quando eu saio com ele para jantar, nós estamos ali no meio do jantar, meu telefone começa a tocar. E é o meu ex. Estou em Campo Grande, mandando mensagem. Sei que você está com seu namorado jantando. Vim correndo da cidade e tal. Precisamos conversar. Eu não atendi. Deixei de lado, só silenciava. Meu filho ligou para mim. Mãe, meu pai está em Campo Grande. Disse que vai se matar. Está com uma arma no carro. Eu li aquilo, imediatamente já parei de comer. E aí o fulano mandou uma mensagem para mim. Ele mandou mensagem para mim, reforçando o que o Arthur tinha dito, o que meu filho tinha dito. Ele mandou uma foto para mim, uma foto muito bonita que ele tinha. Ele tem dos braços abertos num morro, uma natureza bem bonita, dizendo: lembre-se sempre desse abraço que um dia te abraçou. Se eu não for de você, ou se você não for minha, ninguém vai ser mais de ninguém, eu não vou ser de ninguém. Tá? Estou indo no lugar onde a sua irmã se enforcou e vou me matar. Quando eu li aquilo, eu avisei a pessoa que estava comigo, falei: você me desculpa, mas eu preciso resolver isso. Ele me trouxe para casa, eu nem desci do carro, meu filho já estava me esperando, entramos no carro e fomos. Quando eu estava indo para o lugar onde minha irmã se enforcou, é num macro anel, já perto da saída, na BR. O Espírito Santo, de novo, liga para ele. Aí eu pedi pro meu filho, né, que estava dirigindo, eu falei: liga pro seu pai, deixa no viva voz. Aquele horário era por volta ali de 11 e pouco da noite. Numa BR, não tem tanto movimento. Então, ia estar silêncio. Por isso que eu pedi para deixar no viva voz. Quando meu filho ligou, deixou no viva voz, eu escutei muito barulho perto. Falei: filho, seu pai não está no local onde a tia ficou. Dei a volta, falei: eu já sei onde ele está. E fui para um apartamento que ele comprou. Nesse tempo, ele não tinha entregado a casa, de aluguel, então ele comprou um apartamento. E eu descobri que ele comprou só há 3 meses. Fazendo de novo, né, uma distância longa de onde a gente estava para o apartamento, uma outra rotatória para ir para o apartamento dele, estava ele bebendo, numa conveniência, perto da casa onde ele mora hoje, perto do apartamento dele. Só que ele estava no carro bebendo. Chegando ali, o meu filho desceu do carro imediatamente, já foi pro porta-luva, abriu o porta-luva, falou: cadê a arma? Cadê a arma? Ele trancou a porta, na verdade, não deixou eu e meu filho entrar. Falou: tudo bem, eu não vou entrar, mas abre a porta do Arthur, vou conversar com você. Ali ele já estava bêbado, ele já disse que não queria mais viver, que não sei o quê, que ele estava me perdendo. Mas olha o que o cara fez. Ele usou, para me atrair, o local onde a minha irmã se matou. Estou indo no lugar onde sua irmã se matou. Foi a primeira frase dele. Isso gerou em mim um gatilho. Então, a minha primeira ação foi realmente isso. Quer dizer, o cara, mais uma vez, desprovido de sentimento. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele me fez lembrar naquele momento. Olha o que ele me fez viver de novo.
sem sentimento. Aquilo gerou em mim todo aquele luto que eu não vivia antes. Toda a cena, todo, todo esse período de arrumar o corpo, de reconhecer o corpo, tudo. Porque ele queria me atrair. E a frase que ele usou para isso foi o gatilho. Como eu já estava sentimentalmente um caco, ali ele falou assim, dorme comigo essa noite, eu não tô bem. E eu dormi. Ele verbalizou que tinha arma e que ia fazer o ato. No entanto, meu filho olhou no porta-luva, não tinha arma nenhuma. Então, eu não sei porque essa pessoa está paz hoje. Porque com essa arma ele me ameaçou. Eu não vi a arma, mas ele falou, com a arma que eu tenho aqui, eu te mato, depois eu me mato. Então, quando ele pediu, dorme comigo essa noite, não tô bem, eu dormi. Isso foi em setembro de 2023. 15 dias depois, ele voltou e postou foto com a pessoa do da outra cidade. E ela me mandando mensagem. Seu marido comprou uma casa para mim e está no meu nome. Se quiser, eu te mando todos os documentos. Você ficou com a sua cheia de dívida. Ele comprou absolutamente a minha vida inteira, né? Inteira. Você ficou com a sua casa cheia de dívida. A minha está aqui tal, no meu nome. Você é muito corna. Caca, caca. Isso também ele deu um carro que era da empresa. Ele deu esse carro para ela. Passou no nome dela. Cadê o carro tal? Perguntei, que não vivia em casa. Eu levei para a cidade tal para deixar lá para eu trabalhar. Mentira. Ele deu para a menina, tá no nome dela. Em janeiro agora, de 2024, eu e meu filho fomos viajar para o sul, por casa do meu pai, numa cidade de praia. Eu fui de avião e meu filho foi depois. Ele levou meu filho. E a namorada. Tá, ficou uma semana lá mandando mensagem para mim. Vamos retomar nossa vida. Chega, eu não quero mais. Eu tô cheio de dor. Eu não quero essa menina para mim. Ele é muito complicado. Eu quero você. Estou indo buscar o nosso filho e converso com você. Eu não respondi mais. Ok. Eu estava na praia. Ele chegou na praia. Como? Eu não sei. Eu acho, Luciene, eu acho que ele tinha acesso à minha localização. Porque ele sempre pergunta, ele sempre falava, afirmava, eu sei que você está em tal lugar, em tal lugar. Então, como ele é um profissional da informática, eu acho que ele tinha acesso à minha localização. Ele colocou um aplicativo no meu aparelho, alguma coisa assim. Tanto que depois eu mudei de aparelho, chip, enfim. Ele foi até onde eu estava, passou o dia na praia comigo. Agora, em janeiro de 2024. Chega, não quero mais, vamos retomar nossa vida. Isso depois de 4 anos. O último ano, na verdade, que foi de idas e vindas intensas, né? Não, foi de mais afastamento. Idas e vindas intensas foram ali nos 2 primeiros anos. Chegando lá em Campo Grande, você chegando lá em Campo Grande, que eu estou indo com o nosso filho amanhã, e eu ia ficar mais 10 dias, você chegando em Campo Grande, vamos formalizar tudo. Eu não quero mais, vamos formalizar nossa união de novo. Se você quiser, a gente casa na igreja agora.
Desconfiei. Desconfiei. Aí eu comentei com meu pai isso. Comentei, pai, fulano veio aqui, falou isso. O meu pai começou a ficar vermelho. Meu pai é descendente alemão, vermelho. Meu pai tem 76 anos. Vermelho de raiva, ele falou: Você não vai fazer isso. Mais uma vez eu tinha que engolir meu sentimento. E aí eu falei: Pai, eu quero tanto um relacionamento que dê certo. Você não sabe o que ele fez. E o que ele fez? Ele mandou para mim uma foto sua numa situação íntima. Aquilo, meu pai mora no nono andar, parecia que eu estava caindo, caindo. Eu, com a maior vergonha da minha vida, meu coração no pescoço, falei, pai, ele não fez isso. Eu, não só para mim, como para o fulano, aquilo ali me encheu acabou. Me encheu acabou. Eu falei, por que ele faria isso? Perguntando para mim mesmo. Por que? Mandei mensagem para minha amiga de 35 anos, uma outra amiga, advogada. Falei, fulano, ciclano fez isso. Ele falou, ele mandou para mim. Ele mentiu. Falou, mandou. Mandou naquele negócio de visualização única. Eu abri a foto e não consigo printar, não consigo nada. Eu ia conversar com você quando você chegasse. Ali, eu decidi, acabou. Acabou. Qualquer restinho, isso aqui, sentimento que tinha, de que eu voltasse com ele, de toda aquela minha intenção de ter um casamento diferente, acabou. Porque para a mulher, para mim, pelo menos, eu gostaria de ter tentado até a última tentativa, a última gota. Eu não consegui, mas foi por Deus. Quando eu descobri isso, que meu pai falou, que minha colega falou, perdão, eu cheguei em Campo Grande, eu fui fazer um boletim de ocorrência. No entanto, eu provoquei ele por e-mail e por mensagem. Provoquei para que ele falasse o que ele fez. Aí meu sentimento de tentar alguma coisa, qualquer carinho, qualquer respeito que eu tivesse por ele, acabou naquele momento. E ali começou um sentimento de raiva mesmo. De raiva, e tudo que eu pudesse fazer para que ele pagasse por isso, eu faria. Então eu fui bem fria, bem calma. Provoquei. Você fez isso? Por quê? Por quê? E aí ele fez. Porque para mostrar para todo mundo que não era só eu que estava errando na relação. Ele usou uma foto íntima para mostrar para meu pai, tá vendo o que ela faz? O que ela fez? Tá vendo? E pior, falou isso pro filho mais velho, o filho do primeiro casamento, dos filhos, né? Hoje tem 29 anos. 29. Então eu cheguei em Campo Grande com todas as mensagens que ele confirmou e fui fazer meu boletim de ocorrência. E ali eu pedi uma medida protetiva, porque anteriormente ele já tinha me agredido e tinha me falado, ó, como que eu vou voltar com você se você tem uma medida protetiva? E tinha me ameaçado com a arma, possível arma que ele tinha dentro do porta-luva, falou que era uma medida protetiva. E ali, então, fiz medida protetiva e entrei com um processo. Que ainda não tem
não tenho sentença. Mas entrei com todas as provas, com toda a fala dele no e-mail e na mensagem de WhatsApp, com a mensagem da minha colega advogada, com o meu pai testemunha física, meu pai 76 anos, testemunha física, enfim, com tudo. E aí ele ligou para o nosso filho, e falou, manda um recado para sua mãe, porque daí eu bloqueei tudo. Bloqueei ele, bloqueei ela, bloqueei tudo. Mesmo assim, ele sabia onde eu... Porque quando eu chegava no trabalho, ele ligava no telefone do trabalho. Eu sei que ela está aí. Deixa eu falar com ela. Enfim. Ele alegou no processo que era mentira minha. Que ele desconhecia o fato de ter divulgado tal foto. Que era para eu provar. Que ele desconhecia. Como assim? Eu não fiz nada disso. E aí eu provei que ele fez. Enfim. Com este processo, que eu pedi a medida protetiva de novo, que ainda está atuante, digamos assim, ele está em vigor, saiu um outro processo, um apenso de busca e apreensão da arma que ele disse que tinha no caso. Testemunhas da arma, eu e meu filho, que é menor na época, esse ano que ele fez maioridade. Este processo, apenso, é um mandado de busca e apreensão dessa possível arma. Foram no apartamento dele aqui 3 vezes. Não o encontraram. Perguntaram para o porteiro se fulano morava ali, o porteiro disse que não. Me ligaram. A senhora tem um outro endereço que ele pode se encontrar, porque não está em Campo Grande. Tenho. Passei o endereço do outro município. Foram 3 vezes. Não o encontraram. O que aconteceu? O processo foi extinto. Foi extinto porque não encontraram o fulano. E é custoso para a justiça ficar adivinhando onde que o fulano está. Porque ou ele está em Campo Grande, ou ele está em Três Lagoas, ou ele está em Goiás. Em Goiás, ninguém sabe onde ele está. E tramitar um processo de Campo Grande para outro município do mesmo estado demora um pouquinho. Enfim, o processo foi extinto. Quando ele soube que eu não ia tirar o processo, que eu devolvi o recado dizendo, não vou tirar o processo, vou seguir com o processo. Que meu filho deu o recado para ele foi intimado por conta da Maria da Penha, medida protetiva. Ele foi intimado por conta da medida protetiva. Foi intimado por telefone da medida protetiva, porque também no endereço ninguém encontrou. Quando eu disse que não iria tirar e que ele foi intimado, ele mudou de casa, simplesmente para ninguém mais encontrar ele. E até hoje, ninguém encontra. Como o processo foi extinto, agora ele anda por aqui, de boa. Talvez o filho, estou em Campo Grande. Agora ele não tem que ficar fugindo mais. E, paralelo a isso, entrei com processo de divórcio. Quando a minha advogada foi entrar com o processo, ele já tinha entrado. Ele já tinha entrado com o processo. Então, agora eu estou esperando o momento da minha manifestação do processo. Que a justiça é um pouco demorada.
Funciona, mas é demorado. E tá tudo bem. Enquanto isso, eu renegociei todas as dívidas que ele deixou. Eu fui no, numa contadora, colega minha, falei, fulana, entra e vê o que está acontecendo. Aí ela me ensinou como que faz, eu quis acompanhar para saber todos os dados que estavam na receita, só o meu nome e o meu CPF eram meus, o resto era tudo dele. E-mail de contato, telefone de contato, endereço, tudo era dele. Por isso que eu nunca recebi nenhuma notificação, nenhum e-mail, nada, nada, porque era tudo de informação dele. Ajustamos tudo, total de dívida que eu devia ali na Receita Federal, 16.600 e pouco, mais 5.000 e pouco, uma declaração de 2 anos atrás, que ainda poderia consertar, mas eu teria que pagar alguma coisa. O valor maior de quase 17 mil, já estava na Procuradoria Geral, e eu tive que renegociar isso em 60 vezes, que é o que eu consigo. Porque tem que dar um valor de entrada, e eu tenho que gerar DARF todo mês para pagar. Fora o valor do empréstimo, que desconto na minha folha. Então, ali foram 60 vezes de 238 reais. O valor menor, que está na receita ainda, eu conseguia fazer desconto em conta, não em folha, em conta, de 194 reais. Mas eu nunca consigo fazer desconto em conta, porque é do último dia útil do mês o desconto. E no último dia útil não tem mais. Então, eu também tenho que gerar DARF e pagar juros. É 190 alguma coisa, mas são 204 reais. Mais esse, o valor maior. Então, eu gero duas DARFs, mais o meu empréstimo. Ok. Fora isso, tem a renegociação do meu conselho regional, que era ele que pagava também, visto que o valor do empréstimo da minha folha era muito superior ao valor das contas que ele pagava dentro de casa. Água, luz, condomínio, e mesmo assim não pagava. E o conselho é uma vez por ano. E quando eu fui pagar a anuidade desse ano, eu soube que eu já paguei uma dívida no Corém desde 2018. Talvez é isso, 2018. E eu tive que renegociar também e paguei durante esse ano, para poder pagar a anuidade desse ano. Fora isso, esses monte de coisas, tem algumas negociações do condomínio. Ele deixou de pagar o condomínio durante anos. E eu não sabia, porque ele alegava para o síndico ou para o advogado do condomínio que eu estava incapaz civilmente, porque eu só ficava dormindo, dopada. Eu não estava trabalhando, então ela está dopada. Foi isso que ele justificou do condomínio e da minha casa, que só não foi para leilão porque depois, este ano de 2014, 10 anos depois, 2014 era para minha casa ter para leilão. 10 anos depois, eu tive acesso ao processo da minha casa. Que ele falava que estava tudo ok, faltava só o banco passar para o meu nome. Ok, está tudo ok, falta só o banco passar para o meu nome, e eu acreditando. Deste imóvel, eu tenho uma dívida de 469 mil reais. Mais o IPTU de 2014 a 2024. Quer dizer, uma coisa impagável.
impagável. E eu só fui ter acesso ao processo porque eu perguntei para a advogada, que ela é minha colega, que ele mandou foto, como que eu faço para ter acesso ao processo que você está tomando conta, que ela estava tomando? Ah, eu tive que ir até o Tribunal Regional Federal, lá, TRF 3, me identificar, levar meus documentos, fazer assim. E ali eu tive acesso ao processo. E neste processo, ele coloca um laudo falso, porque eu nunca fui esquizofrênica. Meu psiquiatra fala para mim, falei, doutor, quando que o senhor fez um laudo dizendo que eu sou esquizofrênica? Ele falou, nunca, você não é. Você tem uma depressão, bipolaridade, mas isso a gente está tratando. No processo da Caixa, tem um laudo dizendo que eu sou incapaz civilmente. Que por isso que eu não paguei prestação da Caixa. Que eu entrei numa depressão tão profunda, tão grave, que eu precisei me internar e me afastar do trabalho durante muito tempo. E então, quer dizer, eu não tinha percepção nenhuma do que era urgente, do que não era urgente, de que conta eu devo pagar, que conta que eu não devo pagar. Essa foi a alegação dele. Ah, não tem sua assinatura? Tem a minha assinatura. Eu não lembro em que momento eu assinei aquela procuração. Em que momento que eu assinei alguma coisa para um processo tão grande, de 10 anos. 10 anos. Então, quer dizer, a gente pensando, foi tudo muito pensado ao longo do tempo. Tudo muito pensado, porque no começo, maravilha. Um homem para eu passar o resto da minha vida, um homem que me escuta, um homem que valida a minha opinião, um homem do qual eu posso expressar meus sentimentos, um homem que eu posso dar risada. Era difícil eu dar risada, gargalhar. Mas, pô, eu posso fazer isso perto dele, perto do meu pai e da minha mãe, não fazia. Um homem que me afastou dos meus pais, porque ele dizia que meus pais não gostavam de mim, porque eu envergonhei o meu pai quando eu engravidei. Teu pai falou isso. Teu pai não gosta. Me afastou da minha família. Me afastou da minha irmã, que morava aqui. Que a sua irmã agora ela tem o casamento dela, o filho dela, você não percebe que ela não gosta muito de ficar aqui, enfim. Eu acreditei. Ele me afastou, me deixou num mundo só dele. E como ele me tratava muito bem, depois ele começou. Que você ri muito alto, que você não sabe o que você falou, que você ficou olhando para o ciclano, que você bebeu demais, que você. E eu acreditei que fosse eu realmente. Só que quando ele falava isso, eu lembrava dos meus pais, que meu pai acusava minha mãe. E minha mãe, para não brigar, ela engolia as emoções. E foi a mesma coisa que eu fiz. Eu engoli as minhas emoções. Eu me retraí. Eu falei, é verdade, talvez eu tenha passado um pouco do limite. Eu sou uma pessoa tão inteligente, eu sou uma profissional, eu não posso fazer isso. Eu me sentia culpada. E então, a culpa era minha, sempre. Ele podia beber, ele podia falar, ele podia contar piada sem graça, eu não. Então, eu levei isso comigo depois. Aquele casamento do meu pai e da minha mãe era o casamento que eu estava vivendo. A ausência de carinho do meu pai era o que eu estava tendo. Então, quando eu fui descobrindo isso, que ficou muito claro na minha cabeça, no segundo semestre de 2023, aí eu tomei a decisão e comecei a cuidar de mim.
Eu pesava 98 quilos. E aí eu vim cuidando de mim. Cuidei primeiro da minha cabeça. Vim cuidando da minha cabeça, fazendo terapia, meus filhos fazendo terapia. E vim cuidando, fazendo coisas diferentes, vim trabalhando, vim colocando meu trabalho, que eu amo, o meu trabalho, me dedicando cada vez mais. E vim melhorando. E vim melhorando. Entrei no canal, no Instagram. E vi o Instagram de você e eu falei, gente, quanta história parecida. Eu quero contar a minha também. Porque a gente só se dá conta que está dentro de um relacionamento abusivo depois que você foi abusado. Depois que você foi abusado. E às vezes eu não consigo acreditar que eu me permiti ser abusada. Eu sou uma mulher tão inteligente. Eu tenho 3 especializações, eu tenho um mestrado, rumo ao doutorado. Como que eu fui deixar? Como que eu acreditei? Como que eu me anulei tanto tempo? Como que eu permiti ver ele agredindo fisicamente o nosso filho e não fala nada? Porque a culpa sempre era minha, 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 minha. Quando eu percebi que a culpa não era minha, foi libertador. Foi libertador. Foi um peso que eu tirei. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um divórcio espiritual. Entreguei para ele o que é dele. Tá aqui o que é teu. Não preciso estar perto dele, não preciso estar fisicamente do meu lado. Só entreguei. Tá aqui o que é seu. E eu só quero que é meu. Lidar com essa situação, de ter a sua foto íntima exposta, é uma dor para mim, enquanto profissional, para mim, enquanto mãe. É uma dor terrível. Mas, pior do que isso, era onde eu estava. E para o meu filho, para minha filha e para o meu pai, que são minha família, e minha neta, é isso que basta a opinião deles. Alguns fatos na minha vida aconteceram após a minha separação que, às vezes, eu posso pensar que seja a ação dele. Quando, lá atrás, ele me mandou um e-mail dizendo, né, eu disse a ele que não ia tirar a medida protetiva. Quando eu instiguei ele a confessar que ele tinha enviado as fotos, ele falou que realmente tinha enviado, tal, para mostrar que não era o que tinha errado, tal, mas no final ele escreveu assim: se você quiser paz, você terá paz. Se você quiser guerra, você vai ter guerra. Você quem escolhe. Bom, ali eu senti uma ameaça. E por conta daquilo, também, que eu solicitei a medida protetiva. Ok. Aconteceu um fato no segundo semestre, agora de 2024, no qual eu fui vítima de um espancamento.
Eu procurei saber muita coisa dele pela internet. Muita coisa. E descobri muita coisa. Coisas que eu não gostaria de saber, eu sou. E nesse fato da agressão, não vou contar exatamente os detalhes, mas eu fui dopada. Eu tenho certeza. Porque desde fevereiro, quando eu decidi, quando eu cheguei em Campo Grande, eu falei, vou mexer com essa situação do divórcio, não quero bebida alcoólica, porque vai me desviar, eu posso, enfim, pegar o telefone, ligar e fazer uma bobeira, pedir para voltar. Em determinada situação, eu fui me ofereceram uma bebida de caramelo, maravilhosa. Terminei de tomar a taça e não lembro mais de nada. Lembro alguns momentos que eu levei um soco ou uma mão fechada aqui de uma pessoa que eu lembro que eu caí. Lembro que chegou uma outra pessoa, um homem, me chutando. Outro nas costas. Mas eu só lembro flashes. Que eu fui jogada contra um determinado carro. Eu lembro disso. Eu estava no chão, pedindo para sair dali. Eu tinha sangue na boca, que eu via no chão. Eu cheguei na minha casa desacordada por um possível Uber que ninguém sabe atuar. Que eu pedi. Quem chamou o Uber? Fulano. Pede pro fulano mandar para mim. Ah, o fulano tá viajando, né? Consigo contar. Pela imagem da câmera do meu condomínio. Quando se aproxima a imagem, fica tudo borrado. O tal do Uber ficou comigo dentro do carro. 32 minutos na frente do meu condomínio. Eu não lembro. O meu menino mandou mensagem para um outro número que eu tinha, que pouquíssimas pessoas têm, tinha, que era telefone de emergência, e o Uber respondeu no meu telefone. Talvez pela minha digital, porque não sei se ele sabia a senha. E ali meu filho saiu correndo para me pegar lá na rua. Isso era 9 horas da noite. Chamaram o SAMU para mim. Chegaram aqui em casa, claramente ela foi espancada. Meu rosto estava irreconhecível. Isso não é caso de SAMU, isso é caso de polícia. Fomos na polícia. Fiz o meu boletim de ocorrência, fui fazer o exame de corpo de delito. Fui fazer no outro dia, foi um domingo, fazer exame de corpo de delito, fui no pronto-socorro durante a semana. Fui fazer consulta médica, uma série de consultas. Fui fazer uma audiometria, porque eu não estava escutando direito. Perdi um pouco da audição do ouvido direito. Tive uma luxação da mandíbula, um hematoma enorme no cóccix, decorrente de um chute, na coxa esquerda, a marca certinha de uma botina. Enfim, fui procurar saber o que tinha acontecido. Ninguém, ninguém me falou. Deixa eu ter acesso às câmeras.
câmera não tá funcionando. Deixa eu ligar pro Uber. Quem pediu não tá em Campo Grande. Fui num advogado para orientação do que eu devia fazer. Ele me pediu 3 dias para analisar um boletim de ocorrência, os exames. Voltei e a orientação que ele me deu é: vira a página e segue o advogado. E hoje no CIEM, eu estou afastada por um período pequeno de tempo do trabalho, por conta dessa situação, e porque eu pedi um pouquinho mais de tempo para o meu psiquiatra, porque eu não vou conseguir fechar um ciclo da minha vida. Eu não vou conseguir entender da onde veio, quem mandou, porque em situações anteriores, se fosse anterior às minhas terapias, eu ia insistir, eu ia até o fim, pagasse o preço que pudesse pagar. Mas depois das minhas terapias, eu entendi que muita coisa é melhor a gente virar a página e seguir. Então, mesmo não conseguindo fechar uma história da minha vida, o que me gera muita frustração, eu consigo entender que é melhor para mim seguir a minha vida. E ir atrás dele para perguntar se foi, não. Ele está sem falar comigo desde abril deste ano, quando ele mandou mensagem dizendo que me amaria eternamente. No dia do acontecimento, ele me ligou à noite. Eu não entendi, mas me ligou. Então fica no ar. Fica no ar e vamos entender que para virar a página e seguir. E talvez essa fala que eu deixei por último seja o fim desse ciclo para mim, que não foi justo. Eu sou mãe, eu sou uma profissional, eu não sou uma pessoa ruim. O que fizeram comigo não foi justo, mas tá tudo bem. Eu vou seguir. Eu vou seguir, virar essa página e acabou. Acabou. E é isso. Então, olha, falei para meu filho, aconteceu isso, houve essa exposição, estou abrindo um processo. Seu pai pode falar alguma coisa. Tudo bem, mãe. O meu filho, com 18 anos hoje, ele é um homem, ele pensa com a razão, ele me dá tanto suporte racional que eu fico encantada. E a minha filha também. Então eles também, mãe, a culpa não é sua. Mãe, o que passou, passou. Então eu vejo força aqui para seguir sozinha.
Neste momento, eu não quero ninguém. Neste momento, eu tô tão bem. Eu tô pagando um monte de contas. Tá tudo bem. Um dia eu vou terminar de pagar. Mas a minha paz de chegar na minha casa, deitar no meu travesseiro e dormir em paz, não tem preço. Ajustar as medicações. Estava tudo descontrolado. Porque ele fazia aquelas alterações. Conversar com o meu psiquiatra. Conversar com as minhas terapias, terapeutas. Isso me dá o equilíbrio de continuar. E, e eu acho que é isso. Que é sobre nós, mulheres. A gente não sabe a força que a gente tem até você descobrir que tem. Até você ver que a tua paz, teu silêncio, a tua casa é o melhor lugar do mundo. Eu e meu filho, que moramos aqui, é nosso lar, nosso refúgio. E a gente tem paz. Paz. É isso que eu quero. Paz. Então, assim, hoje, que eu vejo que tanta mulher passou por coisas até piores do que isso, e se recuperaram e dão depoimento dizendo, você consegue? Eu também sou uma. De estar aqui dizendo, eu consegui. E você também pode conseguir. E aí, o que você achou da história da Luciene? Quero saber. Comenta aqui, compartilha também esse vídeo com todo mundo que você gosta. E se você quiser também fazer parte do nosso canal contando a sua história, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Samara, que viu sua mãe sair de casa quando ela ainda era pequena. E essa ausência materna fez muita falta para ela. Mas, bom, não quero dar spoiler. Só digo para você não perder. Por isso, já se inscreva no canal e ative o sininho.